Boa noite, amigos. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite, em nossa palestra online da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Os nossos trabalhadores, frequentadores, aos demais irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, alguns até fora do estado. Então, damos as boas-vindas a todos. Hoje, o nosso palestrante, nosso expositor, Carlos Eduardo Durgante, que gravou para nós essa palestra devido às suas múltiplas atividades e com carinho, então, que sempre nos atende, fez então essa gravação especial para a nossa live, as nossas palestras online do Caminho da Luz. O Carlos Eduardo Durgante, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Porto Alegre. É médico geriatra, também participa da AME, da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, escritor, né? Já escreveu várias obras em diversas editoras. Destacamos aqui a sua última, chamada Uma Onda de Solidariedade em Tempos... Desculpe, esse é o tema da palestra, desculpe, amigos. Um Tempo de Colheita, o envelhecimento e os valores da alma, da nossa editora FERES, nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, ele é bem conhecido, né, no movimento espírita aqui do Sul e do Brasil mesmo, pelos trabalhos que ele realiza, e no Caminho da Luz tem sido também conosco, presencialmente, vários encontros. Inclusive, o ano passado foi ele que fez a palestra de aniversário dos 87 anos de nossa casa. Então, ficamos muito felizes, mais uma vez, muito gratos, né, ao Durgante, por ter nos atendido o convite desta fala, desta palestra da noite. Vamos então, meus amigos, fazer uma leitura breve do nosso Evangelho, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa, na fronte dos eleitos. E na terra, acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecerei-vos pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume também os deveres do homem, com essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentá-la como regra. Por isso é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-o por guia. Nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar o sentido profundo e as consequências e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, mistério sempre se torna ação da vontade. Para, se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradeceis a Deus por haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo.
ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, dando que todos quantos pratiquem a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertencem. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Vamos então à nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus, nosso querido mentor Bezerra de Menezes, por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em pensamento e em sentimento. A todos que nos escutam, que nos veem, nosso pensamento de amor, de esperança, que possa ser então assim espraiado a todos. Sigamos em paz e que Jesus nos abençoe sempre. Então, meus amigos, ficamos com o nosso irmão Carlos Eduardo Urgante com o tema Uma onda de solidariedade em tempos de pandemia. Boa palestra a todos nós. Amigos, chamo-me Carlos Eduardo Durgante, sou médico geriatra, escritor de algumas obras da livraria Espírito Sul. E mesmo Espírito do Rio Grande do Sul, conversarmos um pouco que envolve a todos por razões são uma necessidade que temos que passar, um aprendizado ainda que como humanidade não temos. Precisamos apressar talvez a nossa evolução. Há muitas formas de ver. Aqueles que não creem nada disso. Mas como nós estamos aqui para essa conversa breve com um público espírita, também com diferentes graus de caminhadas, com entendimentos mais profundos da doutrina e outros que mesmo estudando a doutrina, vivenciando-a na prática, ainda temem, se angustiam, se perguntam, se interrogam por quê? Por quê? Deste momento da humanidade. Pois bem, amigos, em 2017 eu lancei esse livro, aqui ele vai parecer virado, mas O que Temos de Melhor em Nós. É uma obra lançada então pela editora da Fergues, no qual eu me debrucei sobre algumas questões relacionadas ao que hoje nós estamos vivendo em profusão. Eu falei aqui de solidariedade, de empatia e de compaixão. E o tema da nossa conversa hoje são estas ondas de solidariedade em tempos de pandemia, ou uma onda, ondas, como for. O tema está vívido hoje em nós. Naquela ocasião, em 2017, num capítulo especificamente, eu coloquei e refleti. Por isso que eu quero voltar antes a esta questão, para depois nós nos aprofundarmos que a gente está conversando nesses breves 30, 40 minutos. Esse capítulo 8 do livro diz assim, as muitas faces de como a solidariedade se manifesta no coração do ser humano. Eu introduzi esse capítulo, comecei falando o seguinte, não deveria ser assim, mas de tempos em tempos nos deparamos com acontecimentos na maior parte das vezes, trágicos, que nos tocam profundamente. Nos emocionam e nos impulsionam a sair, aqui eu coloquei essa expressão nesse capítulo, dessa zona de conforto em que a gente está. É muito relativa essa expressão, mas é muito usada. Pena, sigo eu dizendo, que frequentemente a mobilização desses nobres sentimentos altruístas, de compaixão, de solidariedade, especificamente solidariedade, eles só são mobilizados quando estamos diante de ocorrências, de tragédias, de flagelos humanos. Não é? Claro que sim. Há muitas pessoas neste mundo que felizmente são solidários, são empáticos, são compassivos ao natural. Quase que o tempo todo. Esses estão certamente em um momento, em um estágio evolutivo moral
de aperfeiçoamento dessas virtudes cristãs muito acima da média da população deste orbe, mas tem gente que vive isso constantemente. Outros despertam em situações adversas e outros não despertam nunca. Então eu sigo falando que nos deparamos então nestas situações, que às vezes elas são quase, surgem por necessidade mesmo, nós nos deparamos com gestos, ações solidárias que vão brotar do quê? Da nossa imensa capacidade inata de sermos bons, de nos envolvermos com a dor e sofrimento de outros, ou que por tabela, por similaridade, né, se parecem com a da gente, nós nos tocamos. Então, com a dor e sofrimento dos semelhantes, ultrapassando todas as barreiras constituídas pelas discriminações e pelos preconceitos, seja de que natureza for. Nós ultrapassamos isso. São os nossos momentos que todos temos. Esses momentos tão elevados de pureza, que nós resgatamos lá do nosso íntimo o que temos de mais valioso, que são essas virtudes cristãs. O mais bonito disso tudo, sigo eu falando, é que brotam espontaneamente do singelo desejo de ser bom e útil a quem estiver necessitado, levando-se sempre em consideração as ferramentas que trazemos conosco, fruto dessas nossas conquistas e dos progressos na seara do bem. Então, eu introduzo que de tempos em tempos nós somos mobilizados por situações. E nesse livro, em 2017, não que não existisse, obviamente, a intenção não era só falar de solidariedade, mas eu resolvi pegar alguns exemplos, 5, 6 exemplos que me vieram. Ou porque, inclusive, um deles, que eu convivi com a pessoa, e outros exemplos que aconteceram na humanidade. Falo de um terremoto, eu reeditei esse livro em 2019, e coloquei aquela tragédia daqueles meninos da Tailândia que ficaram presos numa caverna e que comoveu a população. Enfim, aquelas coisas que acontecem aqui e acolá, de grandes proporções ou de menores. Pois bem, neste momento que eu já estou, essa palestra, essa nossa conversa, ela gerará, se Deus quiser, ao final dessa pandemia, ano que vem, não esse ano, um livro que tem esse título, Ondas de Solidariedade em Tempos de Pandemia. Aonde eu estou acompanhando, afinal de contas nós estamos aproximadamente 100 dias de quando tudo começou no Brasil, nós estamos há 6 meses ouvindo falar isso, né? Já existia algo, uma suspeita lá no final do ano passado, e vem o Réveillon, passa o ano, entramos em 2020, achando que ia ser um ano tranquilo, e daqui a pouco começam a acontecer, né? Na China, depois na Europa, algo que nos apavora, nos assusta da magnitude dessa situação. E começam então a surgir as mais diversas explicações, teses, comentários, aprofundamentos dos porquês, que sentido há nisso. E nós vamos encontrar então na doutrina espírita, especificamente lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na lei da natureza, né? Uma lei da natureza chamada lei de destruição. Nós vamos encontrar na pergunta 728, que Kardec faz, né, aos espíritos que orientavam. Ele pergunta assim, se existe essa lei da destruição, qual é o sentido dessa lei? A resposta é que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso aqui chamais de destruição, nas palavras de Kardec, é mais que transformação. Não é mais que uma transformação. Então não é destruição. É uma transformação. Cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres humanos. A doutrina espírita ela vem nos bater muito nessa tecla, né? Costumeiramente nós falamos. E ela vai sempre reforçar isso. Há alguma coisa que precisamos aprender, que não somos ainda capacitados. Ainda não aprendemos. Necessitamos desse reforço. É como, né, uma matéria que a gente não está indo bem e que a gente precisa repeti-la e repeti-la tantas vezes quantas vezes for necessárias para que nós aprendamos aquilo que não aprendemos ainda. Então ele fala dessa lei da natureza.
E segue ainda dizendo: com isso, os chamados flagelos destruidores dizem respeito a um adiantamento, ao progresso, já que o espírito, de algum modo, irá buscar o estado de regeneração moral. Entretanto, algumas vezes eles são considerados como castigos, quando na verdade são leis educativas, são leis de educação. Então nós temos que, primeiramente, nós espíritas, procurar desenvolver o mecanismo de compreensão do momento atual. A primeira grande lição é que esse problema não é teu, caro amigo, cara amiga que me ouve, que me assiste, que assiste a tantas lives. Não é meu, Carlos Eduardo, nem só da minha família, nem da minha comunidade, ou só do meu prédio, que envolve vários moradores. Não é da minha casa espírita. Ele vai muito além. Ele envolve a muitos de nós, quase todos. Hoje, né, dia 22 de junho, nós temos, deve estar se aproximando no Brasil de quase 900 mil casos, perto de 1 milhão de casos. Passam de talvez 45 mil mortos. Nós estamos numa preocupante situação no nosso meio Brasil, mundo, né? Esses números são estratosféricos. Então nós temos que entender isso, não numa lógica talvez materialista, numa lógica das pessoas que não creem em nada, que só vão buscar lá na história, que frequentemente acontece de tempos em tempos, pandemias que vêm aí só para destruir. Nós precisamos ter um outro olhar e buscar então, na compreensão dessa lei da natureza, que ela está aí para o melhoramento moral dos seres humanos com finalidades educativas e não de ocasionar dano sem sentido, de punir. Nós temos que encontrar aí oportunidades. Por isso que eu falo nisso, ondas de solidariedade em tempos de pandemia. Então, gente, nós vamos ver que uma das grandes coisas que que nós poderemos aprender com ela é o que diz aqui nessa revisão que eu tenho colocado no meu PowerPoint. Eu estou diante do meu computador, estou lendo algumas coisas e vou ler agora vários itens e refletir com vocês sobre os exemplos de solidariedade que nós estamos encontrando aí. Então nós vamos encontrar que a bondade e a generosidade podem fazer a diferença no combate ao coronavírus. A bondade, esses sentimentos tão nobres que nós temos. E que a solidariedade é serviço essencial. Ou seja, isso eu retirei de alguma dessas manchetes que eu acompanho diariamente. A solidariedade é serviço essencial, ou seja, não tira a quarentena. Já que estamos falando tanto disso, tanto de quarentena, Então nós temos que olhar e ver que esse sentimento está tendo uma oportunidade, como nunca. Mas é uma oportunidade que nós iremos nos apropriar dela ou não. Ela poderá passar pela nossa vida sem nos trazer nenhum aprendizado. Esse momento atual. Acarretar em nós mais frustrações, né? Inflar em nós esses sentimentos assim de rebeldia, de indignação com tudo e com todos. Secar esse poço da fé que já estava fraca. Pois é. Para alguns é isso que vai acontecer. É um momento, sem dúvida alguma, em que muitas pessoas compensam das suas questões, das suas doenças geralmente de fundo emocional, seus problemas, esfera de relacionamentos, coisas e muitas se recrudescem, às vezes até mesmo no seio familiar, pela proximidade com aqueles familiares que estamos por questões circunstanciais tendo que viver com mais tempo próximos, ou recrudescem pelo distanciamento. Não só
porque juntos nos amamos e nos confraternizamos, como também juntos brigamos, acusamos um ao outro. Então todas essas questões estão modificando neste momento. Conflitos estão recrudescendo, outros amainando. São aprendizados, amigos. Então o que eu fiz? Eu juntei em blocos o que começou a acontecer e começou a ser trazido à tona pelos meios de comunicação, por nós acessarmos as redes sociais, os sites de diversas instituições. Quanta coisa está acontecendo em tempos de pandemia. Quantos exemplos de solidariedade? A primeira coisa que eu registro aqui, coloco o título seguinte, que vi em jornais e revistas: sem a presença humana, os animais reaparecem. Com humanos confinados, a natureza se expande. Vejam que interessante esses dois itens. Com humanos confinados, a natureza se expande. Sem a presença humana, os animais reaparecem. Então, a primeira coisa estranha, diferente, surpreendente, foi que a Mãe Natureza, Gaia, chega até nós, talvez um pedido de socorro, de clemência, por tanta destruição que tem acontecido. Tão sacrificado está o meio ambiente, que a Mãe Natureza começa a mostrar algo que não era mesmo. Então, primeiramente, com a quarentena, aves invadem praias de Lima, capital do Peru. Geralmente são os pássaros quem ficam presos em locais fechados. Mas o coronavírus virou a mesa. Olha o que diz nessa reportagem. Milhares de gaivotas e pelicanos invadiram as praias de Lima, no Peru, que agora estão vazias de humanos e irritantes, como diz aqui a repórter, presos em suas próprias casas. Então, no começo da pandemia, foram as mesmas coisas que aconteceram em determinados locais do mundo em que houve lockdown, a quarentena rigorosa. Os animais começaram a sair, porque eles não estavam podendo utilizar aquilo que inicialmente era deles. Pássaros cantando a plenos pulmões, javalis andando pela cidade, golfinhos de volta às costas. O confinamento deu aos animais via livre, enquanto os humanos têm mais tempo para observar a natureza. Eu não posso mostrar as imagens, mas acessem os tantos canais que temos aí disponíveis e vamos ver imagens surpreendentes. Nos primeiros dias de confinamento pelo coronavírus, os moradores da cidade redescobriram o canto dos pássaros. De novo, javalis foram vistos em Barcelona e um puma selvagem nas ruas desertas de Santiago do Chile. Há 2 anos atrás, passei uns dias nessa belíssima cidade, Santiago do Chile, 7 milhões de habitantes, não tem espaço, é gente demais, mas os javalis neste momento, e no caso um puma, um felino, foi para as ruas da cidade, quando as pessoas estavam fechadas porque precisavam permanecer sob proteção. Com o declínio brutal da presença humana nas ruas, os animais selvagens urbanos têm caminho livre para passear pelas cidades, disse um pesquisador, Romain Gilliard, diretor de pesquisa do Museu Nacional de História Natural de Paris, a Associação France Presse. Então, primeiramente, algo começou a acontecer que não acontecia antes. E nós continuamos vendo, isso aqui foi só um flash. Se nós formos entrar nos diversos canais que temos disponíveis, nós vamos ver as imagens, as descrições surpreendentes. Eu me lembro que eu vi nessa época também os primeiros comentários sobre o clima na Terra, a luminosidade, a capacidade de visualizar a distância, as imagens do espaço da Terra, mostrando menos poluição visual, sonora. Quanta coisa, por um tempo, está melhorando. Se nós olharmos por esse lado, vamos ver, precisamos
precisamos conduzir o nosso olhar, o olhar do coração, da alma, para outros focos. Não os focos que inicialmente relatavam desgraça, né? Punição, castigo, fim da humanidade. Não podemos ir para esse lado. A natureza começou também a demonstrar logo no início que essa lei da transformação está acontecendo também para os outros reinos. Bom, então continuando, seguindo esse caminho, eu juntei aqui, quero ler para vocês, vamos aumentar mais ainda, gente, a quantidade de ações que a gente costuma colocar como ações do bem, que começaram a acontecer. Aqui, acolá, em muitos pontos. Primeiramente, a onda de solidariedade começou a acontecer. Na mesma intensidade que a onda do crescimento do vírus, né? Das pessoas tendo que ir para o isolamento, se afastar um pouco do contato. No mesmo tempo que acontecia isso, outras coisas maravilhosas começaram a surgir no coração humano. Veja o que eu anotei aqui. Cozinheiros do bem fazem comida para os mais pobres durante a pandemia. A ONG, esta ONG, veja o que está descrito na reportagem, leva banho para os sem-teto, os sem-tetos, no centro do Rio de Janeiro para ajudar no combate ao coronavírus. Espontânea participação. Necessidade que o ser humano tem de ajudar. Com a higienização mais importante do que nunca, com o avanço da Covid-19, projeto Banho Solidário reforçou suas atividades. A repórter Priscila Chagas relata que, com a quarentena, a maior dificuldade atual de quem mora nas ruas está sendo a fome. Então a primeira coisa que acontece, não sei se é a primeira, em que momento, mas está descrito. Isso me chamou a atenção e eu reuni que estas pessoas chamadas cozinheiros do bem, lá no Rio de Janeiro, que já existia essa ONG, que ajudava muitas pessoas, viu a necessidade de aumentar e foi. Outros que se reuniram também para pensar na fome, para repor alimento, pensaram que essas pessoas na rua precisavam mais ainda da higiene. Espontânea manifestação do ser humano, que tem em si o germe da bondade, do amor, da gratidão, da empatia, da solidariedade. Continuando. Vizinhos do Bem, uma plataforma gratuita criada emergencialmente para conectar pessoas que estejam dispostas a ajudar outras pessoas que estejam em maior risco de exposição à Covid-19. Por exemplo, comprando produtos de supermercado, farmácia ou apenas resolvendo coisas simples como levar o cão para passear de pessoas. Geralmente aqui, vocês lembram, logo no início da pandemia, houve muita intensificação da mídia e da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos de saúde sobre o cuidado dos idosos. E muitos começaram a ficar em casa. E as pessoas, essas instituições, pessoas do bem, foram lá, faziam as compras, iam no mercado, dava atenção, levavam os cães para passear. Olha outra coisa que é interessante. O sambódromo no Rio de Janeiro poderá abrigar até 400 pessoas sem teto durante o período de afastamento. As pessoas vão ver ao longo do tempo e se prestarem atenção e se quiserem entrar nas mídias e procurar o que o ser humano é capaz de fazer de bem, nós vamos nos surpreender, gente. Instituições que serviam para uma coisa passaram a servir para outra. Sambódromo do Rio de Janeiro. Vejam outra ação solidária. Voluntários no Recife, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, montam fábrica de jalecos em TNT para suprir a falta deles. Então, em Pernambuco, um grupo de voluntários montou uma linha de produção para confeccionar jalecos impermeáveis de TNT, tecido não tecido, material semelhante a tecido, de aspecto emborrachado, essa é a descrição. As peças são distribuídas para profissionais de saúde que já enfrentam a falta de equipamentos de proteção individual, chamada
que já fazia isso comercialmente, viu da necessidade que estava a comunidade passando, ela foi, bom, vou fazer algo melhor, vou ajudar. Veja uma outra atitude, uma outra onda de solidariedade. Trabalhadores se isolam em fábrica para produzir 50 mil máscaras por dia. Isso foi um dos fenômenos surpreendentes, gente. Quando começou a se vincular que havia necessidade de nos protegermos, além de nos isolarmos, vamos botar máscara, e logo em seguida a Organização Mundial de Saúde reforçou que a máscara realmente era protetora, lá no início não, começou a se produzir e viu que também poderiam ser feitas máscaras artesanais, né? De pano, de tecido. Então os funcionários desta fábrica, aonde? Na Tunísia, país africano, norte da África, estão produzindo 50 mil máscaras por dia. E outros equipamentos médicos de proteção. Depois de optarem por ficar isolados no local de trabalho para auxiliar no combate à pandemia desse novo vírus. Foi lá bem no início. Precisava se produzir grande quantidade de máscara, porque vocês devem ter acompanhado que muito dos produtos são manufaturados lá na China, foco da epidemia, e começou a faltar no mundo. Terceirizamos demais, faltou. Veja outro ato solidário. Existem aqueles atos feitos coletivamente, por grandes empresas, mas atos também feitos por uma pessoa. A Luna cria máscaras transparentes para ajudar pessoas surdas, mudas, na leitura labial. Isso foi uma das primeiras coisas que me surpreendeu quando vi a imagem de uma máscara, que aqui na boca, então, ela era transparente, um plástico, tinha as condições de proteção, para que, se não usasse aquele protetor maior, e sim a máscara na boca dava para ver os sinais, né, do movimento, para que ela entendesse. Veja que interessante. A partir de uma pessoa. De graça, aqui na nossa terra, o casal de Porto Alegre faz mais de 400 viseiras, esse é o nome daquele outro protetor, para profissionais de saúde sem equipamento de proteção, faz gratuitamente. Ele não diz, tá, vou fazer, mas me dá o dinheiro, me dá todo o material. Não, isso é mais um passo imenso do ser humano. Porque muitas pessoas têm imensa dificuldade de lançar mão do dinheiro. Ou quando a questão monetária entra no meio de uma negociação, de uma conversa, de uma relação, muitas vezes as pessoas deixam de ser, entre aspas, boas ou bondosas e não fazem seu ato solidário. Aqui requer boa vontade, trabalho e dispor do seu dinheiro. Uma época em que não sabíamos ainda, se não for o começo da epidemia, gente, falar por mais de abril. O que viria pela frente? Escolas de samba do Rio de Janeiro, vamos continuar. Olha o sambódromo que abriu espaço para receber pessoas. Escolas de samba do Rio de Janeiro fazem mutirão para confeccionar máscaras e aventais contra o coronavírus. Artesã de 93 anos fabrica máscaras para doar aos mais pobres em Mossoró. A ignorância, acho que é no Rio Grande do Norte. Continuando. Desculpe citar nomes comerciais, mas é bem amplo isso aqui. Eu estou fazendo um leque imenso, não estou dando atenção em especial a ninguém. Pode parecer até comercial, mas vamos abstrair. Eu faço questão de colocar isso. Porque mesmo as instituições comerciais, bancos, multinacionais, até pequenas instituições, até uma pessoa, até um bilionário, somos todos iguais. Precisamos da manifestação íntima desse ato de solidariedade, independente de que status temos, que poder temos. O Grupo Moura é um grupo de baterias. Anunciou que coordenará a produção local e fará a doação de 100 mil máscaras para reforçar as medidas de proteção individual para a população contra a Covid-19. A fábrica tem início já nesta semana e a distribuição será realizada na sequência. Veja que interessante. As equipes de engenharia da Moura estão ali trabalhando para aperfeiçoar essa tecnologia das baterias. Vem atuando fortemente nos últimos 5 dias no desenvolvimento de um produto com 2 camadas de tecido.
à base de algodão e um filtro de lã sintética seguindo o modelo usado pela produção chinesa de produção individual. Isso nós vamos ver, se vocês se atentarem, e alguns dados mais adiante eu vou mostrar para vocês, que pessoas, empresas, instituições que produziam algo direcionaram a sua expertise, a sua capacidade do conhecimento de determinada arte e ofício para fazer outra atividade necessária. Na Turquia, famílias com mais possibilidades... Isso aqui eu achei surpreendente. Se vocês forem procurar e colocarem lá no Google, que pessoas na Alemanha, no Brasil e em outros países colocavam embaixo de viadutos sacolas com alimentos. Prendiam nas grades das residências estas sacolas com comida, para que aquele morador, aquelas pessoas que passassem por necessárias pegassem os alimentos. Eu fiquei emocionado quando vi essas imagens. Então, na Turquia, famílias com mais possibilidades econômicas deixam dispensas nas ruas para as pessoas de baixos recursos. Em Limeira, São Paulo, voluntários penduram alimentos em varal para ajudar moradores de rua ou sem teto. Na Alemanha, a população coloca sacolas com alimentos para os mais necessitados. O projeto Alimentar Sonhos, nosso Brasil, está levando alimentos a pessoas necessitadas na capital e principalmente as crianças que estão sem a merenda escolar e com isso não têm o que comer. Quando nós sabemos essa realidade por no nosso país, às vezes o estudo é só para poder se alimentar e ir na escola. Então vocês viram que parte de pessoas, grandes, pequenos, com mais ou menos dinheiro, mais ou menos posses, de ONGs, instituições, ajuda de dar alimentos, de fazer cestas básicas, de reunir centenas de pessoas para comprar os alimentos, fazer vaquinha, dividir, compra os alimentos e entrega. Até estas situações, logo no início, talvez pelo medo da proximidade, faziam essa atividade tão linda, essa atitude tão bela, de colocar, tinham varais, gente, eu vi embaixo dos viadutos, sacos e sacos com comida ali dentro para as pessoas. Agora vamos para grandes instituições. A Mastercard, de cartões, não faltou o nome agora. A Mastercard, em conjunto com os usuários do aplicativo iFood, doará 300 mil refeições para famílias carentes em todo o Brasil durante o período do isolamento social, cobrado nos tempos ordinários. São instituições, precisam ter seu ganho. Em tempos extraordinários, como estamos vivendo, eles doam. A campanha é fruto da parceria que a Mastercard firmou com o movimento Todos à Mesa, que nasceu diante do contato de diversas empresas, desejando realizar iniciativas de auxílio que atingisse o maior número possível de brasileiros durante o período da pandemia da Covid-19 por meio da tecnologia. Que lindo! Eu aplaudo. Da Mastercard imensa, poderosa. Um menino cria a Caixa Solidária para ajudar moradores da rua durante a pandemia de coronavírus, em Bauru, São Paulo. Um menino pobre, muito pobre, diz a reportagem, junta latinhas, latinha deve ser de cerveja, refrigerante, e doa R$ 21,45 para a Santa Casa, lá de São Paulo. Comprar um respirador artificial, um gesto simples, belo, gigantesco, partido da solidariedade, do amor, compaixão, desses sentimentos nobres que todo ser humano tem. E outros, aí vocês ficam dizendo, talvez vocês desculpem, as pessoas muitas vezes comentam, mas tem dinheiro, tem que mais dar. Esse menino, simples, pobre. Outro, desempregado, padeiro, produz pães e doa para moradores da Rocinha. Simples, provavelmente muito necessitado, mas doou. Catadora, faz sabão para morador de rua e vaquinha para levar lanches ao hospital.
gesto é imenso de valoroso. Professora de vacaria no Rio Grande do Sul, faz varal, voltando aquele varal, com atividades e kit de material escolar para os alunos durante a pandemia. Da rede pública, provavelmente. Vamos voltar então agora para o mundo do showbiz, daqueles que muitas são pessoas que detêm, sem dúvida alguma, uma trajetória, uma biografia, são formadores de opiniões. J.K. Rowling, quem sabe, grande escritora da série e dos filmes de Harry Potter, doa 6,8 milhões de dólares para a pandemia. Tem uma reportagem dela que eu achei impressionante. Eu acredito. Pode até ser fake news, mas eu acredito. Com essa doação ou mais, ela deixou de estar no patamar de milionário e caiu para o patamar de milionários. Porque doou. Beyoncé doa 6 milhões de dólares. Talvez ter doado até mais. Outros também. Essas são as reportagens que eu vou captando. Papa Francisco doa do seu bolso, do dinheiro que tem, 60 mil euros para aquele hospital, por um dos hospitais, o maior hospital da cidade de Bergamo, no norte da Itália, mais atingida. Cidade assim, proporcionalmente, se nós formos pegar uma cidade, considerando a sua população, essa cidade de Bergamo foi a mais atingida. E esse hospital era o centro que acolhia a gente de todos os outros lugares. Agora vamos para uma grande. Saímos do catador, do desempregado, daquele menino em Bauru e vamos para a Nestlé. Junto com a Danone, as maiores as empresas, como é que estou dizendo, no ranking alimentício são as campeãs. Nestlé doa 500 toneladas de alimento para ajudar a crise do coronavírus. De uma instituição para mais uma pessoa famosa e conhecida. A banda U2 doa mais de 50 milhões de dólares para o combate ao coronavírus. Então vocês estão vendo a quantidade de pessoas se mobilizando. De um pequeno a um grande, de um grande astro, aquele mais anônimo. Todos ajudam, gente. Quando se é tocado pela dor alheia. Quando se tem no coração muita empatia. O mundo dos esportes também. Eu, nesse livro, Temos de Melhor em Nós, critiquei muita gente, muito desportista, muito astro, muito ilustre, no mundo, né? No cinema, das artes, que tem muito dinheiro e doa até um pouco. Alguns doam. Mas o mundo dos esportes me surpreendeu. E eu juntei algumas coisas e coletei nesse item. Atletas fazem campanhas para combater a fome e o contágio do coronavírus. De diferentes esportes. Jogadores do Boca Juniors, olha os nossos colegas amigos aqui, vizinhos do sul do Brasil, e o River Plate, grandes inimigos, o Grêmio Inter, né? Doam camisas para transformarem em máscaras. Tecido. Medalhistas olímpicos usam seus institutos para arrecadar itens básicos. Um tenista que eu admiro, que eu gosto demais, por isso que eu botei aqui, Djokovic, né? Ajuda 2 hospitais italianos na luta contra a Covid-19. Em mais um ato de solidariedade de figuras importantes do futebol, o bairro da Restinga, aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre foi agraciado nessa terça-feira, não me recordo quando foi, com uma entrega de 10 toneladas de alimentos doados, feitas por quem? Os jogadores, nesse caso o Internacional. Meu time. Nada contra, absolutamente. Os gremistas também são, né, valorosos tanto quanto nós. Colorado. Então, partiu do D'Alessandro, do Tinga e do Dunga. Quem é colorado sabe que é gremista também. Ídolos do Inter. A iniciativa partiu do capitão do Tetra da Copa do Mundo de 94, então Dunga, que convidou outros 2 para participar. E ele não parou por aí, o Dunga. Eu vi outras reportagens dele, porque ele tem ajudado. É incrível, gente. Ação, veja outra coisa muito legal do futebol nosso aqui. Não são só né, competidores, rivais, adversários. Ação intitulada O Grenal Mais Importante da História pretende arrecadar 32,4 milhões para ajudar a Santa Casa a receber pacientes da Covid-19 e assim estruturar 80 leitos de UTI nessa Santa Casa. Veja,
dois times de futebol se unindo para isso, para fazer o Grenal mais importante. E vai, gente. Seleção 32, cada para. Tem muitos disso. São apenas exemplos, pessoal, para que a gente veja. A iniciativa pode partir de com ou sem recursos. Os recursos são internos. Esses todos temos e somos ricos dele. Ou de grandes instituições, de pessoas com muitas posses. Aqui eu reúno nesse item algo que me deixou imensamente surpreso. E eu divido com vocês e coloquei um subtítulo assim: a pandemia deu uma oportunidade para o impensável acontecer. O impensável. Não é o que é impossível. O impensável, a gente não pensa nisso, pensa em outras coisas, mas o impensável começou a acontecer. Máfia. Distribui alimentos a pessoas de instituições para lutar por times de todo tipo. Para mim foi fundo, né? Desculpa. Em Israel, uma fábrica produtora de mísseis balísticos passou a produzir respiradores. Da mesma forma que Israel juntos território da terra, não impensável. Olha esse outro, produtores de cachaça e usinas de etanol doam álcool a 70% para a rede pública de saúde. Que coisa surpreendente. Doaram, não venderam. Olha outro, de atacadistas a clientes, tráfico de drogas interrompido por medidas de contenção. Algo impensável que talvez tudo possa se fazer para uma forma de repressão, usar a polícia, usar todos os recursos para diminuir o tráfico. Ele diminuiu nesse momento de pandemia. ANEEL, olha outra coisa impensável. Talvez, com certeza, gostaríamos que acontecesse com mais frequência, mas nesse momento ela se deu naturalmente. Ninguém pediu. Ninguém entrou no STF. A empresa nacional, de energia elétrica mantém conta de luz sem cobrança de taxa adicional pelo atraso. E mais ainda, a conta de luz não será cortada por falta de pagamento. E ainda nessa linha de coisas surpreendentes como a máfia distribuindo alimentos, Israel e a Palestina se unindo, palestinos, a indústrias que construíam mísseis ajudar no respirador. A Rússia envia avião com medicamentos para os Estados Unidos pela pandemia. Pois é, amigos, são recortes daqui e da acolá de situações que estão acontecendo no mundo e muito mais acontecer. Com certeza eu vou me aprofundar nisso, vou encontrar mais para trazer a vocês oportunidades futuras. Aquelas que talvez não ajudassem, que não estavam acostumadas, as pessoas que não despertaram para isso e de repente aceitaram o convite da solidariedade, deram a ela uma chance, deram a ela a chance da gratidão, da bondade. E as instituições nossas que já fazem isso naturalmente, mas até isso eu citei aqui brevemente, não precisava, mas isso aconteceu. Ocorreram ações de instituições onde a prática da caridade moral, material ao Cristo é constante. Também nós vimos, independente do credo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma organização governamental, Ação da Cidadania, fundada lá por Herbert de Souza, Betinho, em 1993, estarão juntas no combate à fome ao coronavírus. A Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul faz campanha e recolhe doações para moradores de rua
e também campanha para ajudar a Casa Francisco de Assis. Essa dos moradores de rua foi uma campanha do departamento acadêmico de medicina, de psicologia. Deram uma vaquinha, juntaram, né, a doação e foram levar comida aos moradores de rua. Inúmeras lives de palestrantes e dirigentes do movimento médico espírita e de espírita em geral se multiplicaram. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul fez inúmeras e continua fazendo atividades online para fazer chegar às pessoas a sua palavra, a palavra de conforto, a voz, né, da doutrina, para nos acalmar, nos dar respostas e continuar a reforçar esse propósito de evoluirmos. Sim, pela natureza de provas individual e coletiva que cada um traz. E esses eventos espíritas que inicialmente estavam agendados nas casas ou que eram eventos já marcados que passaram a ir então para a plataforma digital. E os atendimentos fraternos, os evangelhos do lar, tudo que passou a ocorrer online. Pois bem, amigos, já estamos finalizando essa onda de solidariedade para que ela nunca termine. Que ela abra, escancaie as portas das oportunidades para todos. Toda vez que esses chamados são ouvidos, o universo se envolve em vibrações das mais elevadas e nobres. E com isso, nós que doamos, nós que demos esse passo, somos os maiores beneficiários desse bem que a gente pratica. As religiões já falavam muito disso. E a ciência, recentemente, vem reforçando que fazer o bem faz bem. E esses diversos estudos que se avolumam por aí revelam que o sentimento de felicidade que a gente tem quando faz o bem, o otimismo que a gente tem dentro de nós, esse estado de espírito, esse estado da alma elevada, pode ter um efeito protetor sobre a etiologia de muitas das doenças humanas, físicas ou mentais. Quanto mais voluntários, mais altruístas, mais compassivos, mais solidários nós fomos, mais satisfação com a vida a gente tem, menos distúrbios mentais a gente tem. E com isso diminuímos as doenças, diminuímos a mortalidade, diminuímos o agravamento das nossas enfermidades. Pois bem, amigos, agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando brevemente sobre ondas de solidariedade, que a gente saia daqui ao final dessa breve conversa com mais vontade de fazer o bem, um coração mais em paz, sabendo da necessidade que o planeta passa, que a humanidade que nele habita, essa casa ampla, de muitos cômodos, como eu costumo dizer, nós, população, nós, humanidade, precisamos aprender. Passaremos com força, com coragem. E é isso, amigos. Eu finalizo com essa oração, com essa breve mensagem, que diz o seguinte: somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Se espalhamos amor, o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar, pode não ser sempre. Mas se tem uma coisa que a vida faz é ser grata desde que sejamos com ela. Se tem uma coisa que o universo faz é ser justo desde que sejamos com o nosso próximo. As coisas acontecem, a bondade existe, o amor vence. Toda positividade deve circular. Vamos espalhar isso. Vamos primeiramente sentir em nós que o bem está em nós. O grande manancial da prática das virtudes cristãs está em nós. E repartir e compartilhar não é subtrair, é ampliar, gente. É multiplicar. Façamos isso. O universo se carrega do resto. As leis naturais estão aí, estão sendo colocadas, estão atuando. E nós estamos sendo colocados à prova. A nossa fé, a nossa capacidade de compreender, de seguir adiante. É isso, amigo. As ondas de solidariedade, elas partem de nós. Chegam a distâncias incomensuráveis.
de pequenas a gigantescas, todas nobres. Muito obrigado. Encerro aqui então, deixando a vocês essa grande mensagem, que nós somos os artífices da nossa paz interior. Nós poderemos acessar os grandes mananciais que nos trazem conforto e paz para transmitir aos outros, em grandes ondas de solidariedade nesse tempo das maiores provas que a humanidade está passando. Muito obrigado, amigos. Nós poderemos acessar os grandes mananciais. Posso falar, mano? Que nos trazem conforto e paz para decidir aos outros. Bem, meus amigos. Nesse tempo das maiores provas. Meus irmãos, reflexões importantes trazidas pelo nosso irmão Carlos Eduardo Brugante, no qual nos agradecemos mais uma vez pelos belos exemplos que nos trouxe de companheiros que fazem o bem. Num período onde ligamos infelizmente a televisão, o rádio, olhamos o jornal e só notícias tristes na sua maioria. Então, escutar uma palestra como essa, verificando a bondade do ser humano, dos grandes aos pequenos, que todos nós podemos dar. Como nos ensinou Jesus, o ensinamento do óbolo da viúva. Cada um dá o que tem, o que pode, em favor daquele que precisa. Destacando uma das mensagens aqui do nosso Face, apenas uma, que já estamos em cima da hora, da Liane Silva. Maravilhosas ações que fortalecem nossa fé da humanidade. É verdade, Liane. São coisas que nos fazem acreditar que o mundo cresce no sentido moral, verdadeiro do bem, do amor, buscando o benefício do próximo, daquele que mais precisa. Então vamos fazer a nossa prece, meus amigos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos mentores amigos, por esses momentos de aprendizado, que possamos todos nos sentir envolvidos. Temos um bom final de noite e possamos, durante o sono, encontrar aqueles bons espíritos, para que possamos, junto com eles, tocar as impressões e as vibrações de paz e esperança. Muito obrigado a todos, mais uma vez, que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.